Paz do Senhor para os irmãos. Hoje o nosso devocional está em Juízes 6, do 11 em diante. Vamos dar continuidade a falar sobre Gideão. Um anjo fala com Gideão. Amém? O 11 que diz assim: Então o Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou e disse para ele: Vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse: Ai, meu Senhor, que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos seus olhos, dai-me um sinal de que tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu te trague um presente e ponha perante ti. E disse: Esperarei até que voltes. Então o Gideão preparou um cabrito e bolos de fermento de uma efa de farinha e carne, e pôs num cesto um caldo e pôs numa panela e trouxe debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos sem fermento e põe sobre esta pedra, derrama o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na mão e o tocou, a carne e os bolos. Então subiu um fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ai, meu Senhor Jeová, vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou: O Senhor é de paz. E ainda até o dia de hoje, que está em Ofra, o Abizenitas. E aconteceu que, nesta mesma noite, o Senhor lhe disse: Tomai um boi que pertence a seu pai, a saber, um boi de 7 anos, derruba sobre o altar de Baal, que é do teu pai, corta o bosque que está no pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar do cume do lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com uma lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez com que o Senhor lhe dissera, e subiram, temendo que ele era a casa do seu pai. Os homens daquela cidade não fez naquele dia, mas fê-lo à noite, levantando-se, pois os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal, derrubando os bosques, estava ao pé dele, cortado, segundo o boi oferecido do altar que fora edificado. Uns aos outros disseram: Quem fez essas coisas? E investigando, perguntando, disseram: Gideão, filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho, para que morras, pois derrubou o altar a Baal e cortou os bosques que estava de pé nele. Porém Joás disse a todos que puderem contra ele: Contenderás vós por Baal? Livrá-lo-ás qualquer que por ele contender? Ainda esta manhã serás morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derrubaram o altar a Baal. Por isso naquele dia chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra eles, pois derrubaste o seu altar. Então os medianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, passaram e acamparam no vale de Eziel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, no qual tocou buzinas, e Abizenitas os ajuntaram após eles. E enviou um mensageiro todas as tribos de Manassés, e todos os que se ajuntou após ele, também enviou os mensageiros de Asser,
Zebulon, Naftali, e saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: se há de livrar a Israel pela minha mão, como disseste, eis que porém o novelo de lã na eira, e o orvalho que estiver somente o novelo, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. Assim sucedeu, porque o outro dia levantou de madrugada e apertou o novelo e o orvalho, e espremeu o novelo e encheu uma taça de água. E disse a Gideão a Deus: não acenda comigo a tua ira, se ainda falar só outra vez. Rogo-te que só desta vez faça a prova com o novelo. Rogo-te que o novelo fique seco e toda a terra haja orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois só o novelo ficou seco e toda a terra havia orvalho. Amém? Essa é uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessária, né? Então, nós vemos aqui, né, que Gideão, ele queria uma prova, né? Porque era uma luta muito grande, né? Era uma luta pela família dele, a família, o povo de Israel. Então, ele queria entender, Senhor é comigo, o Senhor é comigo mesmo. Então, ele fez uma prova com Deus, né? Ele derrubou os altares a Baal. Ele fez prova se o novelo estava seco, se o novelo estava molhado, se era Deus com ele, né? Aleluia, glória a Deus. Por muitas vezes a gente tem que pedir mesmo direção de Deus, né? Se o Senhor é comigo, eu vou neste lugar. Se o Senhor é comigo, eu não vou. Então nós temos que pedir orientação, como fez aqui, né? E ele se sentiu o menor da casa. Por quê? Porque todos de Israel tinham desobedecido a Deus, né? Até a casa de seu pai tinha virado as costas para Deus. Mas Gideão, né? Gideão foi escolhido dentre os menores, o menor, né? Gideão foi escolhido dentre os seus irmãos para fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas ele pediu: Senhor, se tu és comigo, eu vou, né? Peça direção para o teu Deus, né? Em qualquer coisa que você for pôr a mão, seja na direção da igreja, seja no pastoreado, seja no ciclo de oração, seja na sua casa, no seu casamento, no trabalho, peça direção. Fala: Senhor, me dá um sinal. Se tu és comigo, fala com Deus na sua intimidade com o Senhor, né? Tenha intimidade com Deus, né? Deus, ele é um pai, né? Ele é um pai amoroso, um pai que confirma, né, os passos, né? A Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta vem da boca de Deus, né? Se você tem planejado algo, espere a resposta de Deus, né? Eclesiastes 3, eu já fiz o devocional. Há um tempo para todas as coisas. Peça direção, né? Não faça com suas próprias vontades, seu coração, não. Peça confirmação. Aqui era uma batalha que ele ia enfrentar, né? Aqui era uma batalha. Ele foi nessa batalha porque Deus era com ele, né? Porque senão ele tinha perdido essa batalha. Nós vamos ler o capítulo 7, o Gideão e os 300 depois. Você viu que Deus era nessa batalha com ele, entendeu? Qualquer guerra que você tenha enfrentado, coloca o teu Deus na frente, que ele tenha a garantia de vitória. Coloca Jesus na frente, que ele tenha a garantia de vitória. Peça um sinal para o teu Deus, que ele vai te dar. Amém? Fique com esse devocional, compartilhe. Amém? Dê muitos likes, comente. Amém? Para que esse canal venha crescer e superabundar na graça do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém.